A incrível civilização do Egito Antigo durou mais tempo do que os registros antigos da nossa história, que tem apenas 3.000 anos. Alguns acreditam que a antiga civilização egípcia herdou parte do conhecimento perdido da civilização Atlântida após sua destruição. Durante esses milênios, os antigos egípcios desenvolveram uma infinidade de práticas esotéricas, das quais ainda estamos tentando desvendar o significado. O conhecimento oculto, espiritual e esotérico do Antigo Egito supera amplamente o conhecimento que temos hoje. Acredita-se que a raiz deste conhecimento foi canalizada e dada aos antigos egípcios por um ser inacreditável que não se sabe se foi um deus, se foi um ser humano ou algum outro ser. Esse ser é conhecido como Hermes Trismegisto ou Thoth. Hermes Trismegisto, em grego Hermes, o 3 vezes maior, era conhecido na mitologia egípcia como deus Thoth e na mitologia grega como deus Hermes. Este ser misterioso era conhecido por viver no Antigo Egito. Antes de ser reverenciado como um deus, ele foi o primeiro grande fundador filosófico e fundador das antigas escolas de mistérios. Thoth foi considerado como aquele que nos deu escrita, números e as artes do autoconhecimento através da expansão e trabalho da consciência. Dizem que ele recebeu sua sabedoria enquanto estava em um estado profundo de transe meditativo, e enquanto nesse estado, escreveu mais de 40 livros, incluindo as Tábuas de Esmeralda, o Livro de Thoth e os Poimandres Divinos. Dizem que o Livro de Thoth revela os segredos do universo e o processo para despertar certas áreas do nosso cérebro. Nele também contém o conhecimento secreto do processo de encarnação e muitos outros segredos universais que somente os sacerdotes com treinamentos especiais tinham acesso. Imhotep, que construiu a primeira pirâmide, foi uma dessas pessoas que tinham acesso a esses conhecimentos. Ninguém sabe onde está o Livro de Thoth, mas alguns consideram que o Livro de Thoth está no plano astral e não é algo físico. Para acessá-lo, você tem que viajar dentro de sua consciência. Este é provavelmente um dos casos mais antigos de canalização, onde um indivíduo entraria em um estado especial de consciência elevada para contatar o conhecimento universal, a fonte de toda a sabedoria. Os temas abordados por Hermes Trismegisto variam de medicina, química, direito, artes, música, retórica, magia, filosofia e geografia. Para os egípcios, seu conhecimento era tão vasto que eles começaram a reconhecê-lo como intermediário entre os deuses e eles. Diz que o Livro de Thoth contém vários feitiços, um dos quais permite ao leitor compreender o discurso de criaturas e outro que permite aos leitores enxergar seres divinos. Diz a lenda que a pessoa que compreender a essência do livro irá adquirir formas de interpretar conhecimentos profundos sobre a terra, sobre o oceano, sobre o ar e sobre os corpos celestes. Aquele que se destaca entre os livros mais misteriosos, que tem a abordagem específica do contexto histórico específico da humanidade, é o Livro de Thoth, um livro sagrado e secreto dos antigos egípcios. O Livro de Thoth é uma ferramenta espiritual única que foi primeiro apresentado aos faraós do Antigo Egito. Na sua época, essa ferramenta foi usada para preparar os vivos e os mortos para suas viagens a outro mundo. O poder que Thoth possuía era infinito e prometia tanto felicidade quanto sofrimento. O Livro de Thoth foi totalmente escrito em papiro e, segundo a lenda, foi escrito pelo próprio Thoth. Segundo outras lendas, o livro foi escrito em 78 placas de ouro e acredita-se que os Atlantes eram os autores. Com o passar do tempo, o livro foi reescrito várias vezes em papiro, mas as tábuas de ouro desapareceram e as cópias foram destruídas pelos sacerdotes. O livro continha conhecimentos sagrados sobre as dimensões paralelas e as informações sobre os caminhos para essas dimensões. Formas secretas de comunicação poderiam ser descobertas com sua ajuda. Os mortos poderiam ser trazidos de volta à vida e uma pessoa poderia afetar outra à distância. O texto também incluía detalhes de informações sobre civilizações passadas e os segredos e as verdades dos antigos deuses egípcios. Outro conhecimento secreto contido no livro é a técnica de controlar algumas funções naturais e desconhecidas dos nossos corpos.
Este conhecimento é chamado de óptica psicológica. Isso nos permitiria transformar de seres meios humanos o que parecemos ser para seres humanos reais, ou o que chamamos de super-humanos. Havia espelhos especiais, chamados espelhos da verdade, que refletiam apenas o que era desnecessário diante do espectador. Aqueles que se tornavam seres humanos reais não viam nada quando se olhavam no espelho, já que estavam limpos de qualquer maldade e das energias negativas dentro deles. Uma vez que os faraós entraram em contato com o livro de Thoth, eles adquiriam poderes sobrenaturais sobre os animais e os humanos. Acredita-se que até mesmo as forças da natureza, como a da água, da terra, do ar e do céu, estariam sob seu comando. O livro de Thoth tem o poder de abrir o caminho para que todos possam ver a verdade, possam se conectar com todo o seu ser, experimentar a superioridade que essa conexão pode nos dar e abrir as portas para que a sabedoria se espalhe na Terra. Durante a vida, visitamos vários reinos das dimensões celestiais, astrais e outras superiores como parte de nossa jornada visionária dos sonhos. Porém, raramente nos lembramos dessas viagens. À medida que avançamos, várias portas na mente para dimensões e mundos se abrem e, consequentemente, melhorando nossas escolhas e decisões e preparando-nos para a próxima vida. Existem literalmente milhares de portas dentro da mente que se conectam a milhares de diferentes dimensões. Durante nossa vida desperta, ignoramos o potencial dessas portas. Existem portais de saúde que se conectam às dimensões que vibram a energia de cura. Existem portais de riqueza que se conectam a dimensões que vibram a energia da abundância. Há também dimensões rejuvenescedoras que vibram energias de poder e juventude. Esses são apenas alguns dos mundos aos quais estamos todos conectados. Há também dimensões com forças obscuras e negativas, em que podemos tocar e obter poderes das trevas. Algumas pessoas, consciente ou inconscientemente, aproveitam de várias dimensões com as quais seus corpos ressoam. O livro de Thoth contém uma grande quantidade de informações sobre as inúmeras dimensões e energias às quais estamos conectados. Quando você olhar para as ferramentas e dados do livro de Thoth, sua alma entenderá o código e guiará sua consciência para as várias dimensões que estão escritas nos portais apresentados. Um simples olhar para as direções codificadas dos portais dará à sua consciência acesso às dimensões necessárias para a evolução da sua alma. A evolução da alma envolve mais do que apenas ler livros, meditar e comer bem. A evolução envolve a prática coordenada de elevar a sua consciência ao ponto de não poder mais encarnar em dimensões como na qual estamos vivendo. A maioria das pessoas nunca cultivam um relacionamento com essas dimensões superiores. O livro de Thoth lhe dará a oportunidade de fazê-lo. Para o ser humano evoluir a sua consciência, ele deve superar a sua conexão com as dimensões inferiores. Não se pode avançar para os mundos celestiais e divinos a não ser que a pessoa primeiro se desconecte desses mundos inferiores da criação. Todos nós temos conexões com esses mundos, estejamos conscientes deles ou não. Observando essas conexões, podemos aprender com elas e evoluir para além da necessidade delas e finalmente nos desconectar completamente. Existem 3 portas para cada uma dessas dimensões. Quando você olhar para a porta e repetir as palavras de passagem, sua alma viajará conscientemente para esse mundo e lhe ensinará as lições que você deve aprender. Este é um processo de aprendizado que alguns humanos preferem evitar, e essa é a principal razão pela qual vivemos no mundo. Se você optar por completar o processo de aprendizado enquanto estiver vivo e consciente, terá escolhido passar por uma iniciação muito importante. Essa decisão ilumina a alma e permite que ela se mova mais facilmente para os mundos superiores sem a necessidade de reencarnação e sofrimento. O pôr do sol é um teste. Seus sonhos mudam, seus pensamentos mudam, a sua mente muda. No final, você evoluirá e viverá uma vida melhor porque terá escolhido se testar e eliminar a escuridão e a falsa luz de sua alma que afastam o seu coração do progresso verdadeiro. Essas dimensões estão escritas em muitas culturas. O livro de Thoth tem 20.000 anos e foi reescrito várias vezes e mantido em segurança por aqueles que conheciam seus segredos. O livro é mencionado pela primeira vez em um dos papiros do castelo, que fala de uma conspiração através de magia contra o faraó e um plano para matá-lo, usando um feitiço obscuro escondido no livro de Thoth.
O complô foi cruelmente detido e os 46 homens que foram as primeiras vítimas do manuscrito foram executados. De acordo com uma versão, o livro foi queimado e logo depois renasceu das cinzas e acabou nas mãos do filho de Ramsés II. Depois disso, o livro viajou de uma era para a próxima, e quem quer que o possuísse sofreria uma morte cruel. A Inquisição espanhola era especialmente sombria e bastava apenas falar sobre o livro de Thoth para que uma sentença implacável fosse proferida. Aqueles que tentaram encontrá-lo foram brutalmente executados. Segundo a lenda do livro de Thoth, ele estava escondido no fundo do rio Nilo, perto de Coptos, e lacrado em uma série de caixas protegidas por serpentes. O antigo príncipe egípcio Neferkaptah tentou recuperá-lo. Ele lutou contra as serpentes e foi bem sucedido em recuperá-lo, mas por causa deste ato de roubar o livro de Thoth, sua esposa Aweir e seu filho Merib morreram tragicamente. Neferkaptah acabou cometendo suicídio e dizem que foi enterrado junto com o livro. O livro de Thoth está perdido pelo mundo há milhares de anos, mas se um dia nós o encontrarmos, ele pode nos ajudar a evoluir e a expandir a nossa consciência. Obrigado pela sua atenção e, por favor, deixe-nos um like e não se esqueça de se inscrever em nosso canal.